Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos a mais um podcast Luas da Semana e a gente vai conversar nessa semana sobre a movimentação da Lua e dos astros dos dias 8 a 14 de maio, semana que a gente está aí experienciando os reflexos, as consequências do eclipse lunar da última semana, um eclipse poderosíssimo. Também teremos uma Lua ficando minguante, teremos a volta de Mercúrio ao movimento direto, então tem bastante coisa para acontecer. Pega sua agenda, seu mapa astral, para você acompanhar comigo as principais movimentações e, claro, qualquer dúvida que você ficar, deixa aqui embaixo que eu volto para te responder, tá bom? Então bora lá começar cada dia da semana, explicar um pouquinho para vocês as energias que nos aguardam. Começando aqui pela segunda-feira, dia 8 de maio, dia que teremos Lua em Sagitário por quase o dia todo, até as 8h32 da noite. Essa Lua vai caminhar em Sagitário dos graus 18 a 30 e o aspecto que ela vai formar vai ser só no final da tarde, às 5 horas da tarde. Então, primeiro de tudo, manhã, início de tarde, maravilhosos para qualquer tipo de expansão que você esteja sentindo de fazer. É uma lua cheia no céu, então aproveita para trazer clareza para sua vida, para escrever, para estudar, para pesquisar. Sagitário fala tanto dos grandes mestres, então é um dia bem poderoso para estudo, para aprofundamento, para expansão de algum conhecimento seu e até mesmo para alguma viagem, para você planejar alguma viagem ou para você fazer alguma viagem. A Lua em Sagitário, ela sempre nos traz muito esse brilho, muito essa confiança. Ali por volta de 5 da tarde, só que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção com distração, esquecimento, perda de foco, a gente fica um pouco disperso com uma quadratura que a Lua forma com Netuno, que está no signo de Peixes, e aí a Lua já fica fora de curso logo na sequência. De 17h17, 5h17 da tarde até as 8h32 da noite, a Lua estará fora de curso. Então, uma Lua cheia em Sagitário fora de curso pede pra gente um pouquinho mais de calma, pra gente não ficar muito irritado, né? A Lua em Sagitário, ela pode representar muitas vezes um estímulo da gente querer impor algumas verdades, alguns valores. Então, ela fora de curso pede um pouco mais de presença pra gente realmente dar uma desacelerada. E às 8h33 da noite, a Lua já ingressa no signo de Capricórnio, onde ela fica aí pelos próximos 2 dias. E claro, né, gente, uma noite de Lua em Capricórnio é uma noite que a gente recebe uma carga energética de mais comprometimento. Pode ser uma noite interessante pra gente refletir sobre onde a gente está querendo colocar a nossa energia e até sobre quais limites a gente está precisando colocar. 11 da noite, essa Lua em Capricórnio forma uma oposição com Vênus, que está em Câncer. Cuidar um pouquinho com a cobrança dentro do relacionamento apenas. Respira um pouquinho mais fundo, deixa a noite fluir para que a terça-feira seja um pouquinho mais leve também. Na terça-feira, dia 9 de maio, a gente tem Lua em Capricórnio o dia todo. A Lua vai caminhar dos graus 2 até o grau 16. Logo no começo do dia, os aspectos já acontecem. 6 da manhã, a Lua forma um sextil com Saturno em Peixes e 8 da manhã, um trígono com Mercúrio retrógrado em Touro. Então, vejo muito assim uma energia super favorável para organização, planejamento, até mesmo para reflexão sobre essa retrogradação de Mercúrio, que não está sendo das piores, viu? A gente está conseguindo aproveitar bastante os aspectos que ela está formando. Então, aproveita essa manhã de terça para se conectar um pouco com essas energias, escrever um pouco sobre tudo isso, ou ler as coisas que você já escreveu. Estamos aí na reta final desse Mercúrio retrógrado. Então, lê um pouquinho, né? O que você mais escreveu, o que mais se repetiu, o que voltou, o que se evidenciou. Então, tudo isso tá legal pra gente aproveitar essa lua cheia em Capricórnio para alinhar e organizar as ideias. E junto com essa lua em Capricórnio, nessa terça-feira todinha, a gente também vai ter o Sol junto a Urano em Touro. Um encontro que acontece uma vez no ano, então a gente vai ter esse encontro nesse dia 9, e é um encontro um tanto quanto aí importante, um pouco também radical, rebelde, então a gente vai ter que entender o que esse encontro ele tá querendo representar. Primeiro de tudo, Urano representa a ruptura entre o velho e o novo. Então, quando o Sol encontra com Urano, ele evidencia as rupturas necessárias. O que eu vou deixar de conselho, de sugestão, de cuidado? Cuidar para não querer jogar tudo pro alto nessa terça-feira. É até bom estar com a Lua em Capricórnio, coloca o pé no chão, estrutura, planeja, antes de tacar assim e falar assim, não aguento mais, né? Adeus, Mercúrio retrógrado total, Lua cheia. Então, cuidar um pouquinho com essa energia,
porque esse encontro com Urano pode representar uma certa revolta, um certo radicalismo no campo pessoal individual. Mas isso tende a impactar um pouco mais num campo mais coletivo, mais humanitário. Então, pode representar aqui, gente, notícias coletivas que representem algum tipo de revolta, que tragam algum tipo de revolta, ou algum tipo de notícia que represente esse mundo online, sabe, inteligência artificial. Urano fala muito disso. Então, fiquemos atentos aqui, mas eu já deixo como também mais uma sugestão, mais um conselho, além de você evitar jogar tudo pro alto, cuidar um pouquinho mais com pagamentos online, transferências online, todo tipo de transação que envolva dinheiro, que você precise de mais atenção nesse dia, ou deixa para ali dia 11, 12, se for possível, porque esse dia 9 tá um pouquinho mais encrencado no que diz respeito aí ao assunto pagamentos, transações, questões mais financeiras, tá? Então, vamos prestar um pouquinho mais de atenção com isso. Na quarta-feira, dia 10 de maio, teremos mais um pouco de lua em Capricórnio, na verdade quase o dia todinho, até as 11h05 da noite. Essa lua em Capricórnio, ela vai formar por volta de 3 da manhã um trígono com Urano e 5 da manhã um trígono com o Sol. Os dois que estavam juntinhos no dia 9. Então, nessa quarta-feira a gente já consegue, de certa forma, tirar um pouco o peso daquele encontro, compreender um pouco o que a gente também está precisando romper, mudar, libertar, e aí agora com um pouco mais de até maturidade para fazer, porque na terça a gente pode acabar ficando um pouco mais irritado, então deixa para quarta-feira para refletir sobre isso. A gente tem aspectos um pouco mais desafiadores em 2 períodos do dia, tá? 1h da tarde, uma oposição entre essa lua em Capricórnio e Marte, que está em Câncer. Então, essa oposição pode representar uma tensãozinha ali de cobrança ou alguma tensão mais emocional, a gente, de certa forma, ficar um pouco mais dramático, ou a gente entrar numa energia de não conseguir expressar direito o que a gente está sentindo. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção ali por volta de 1 da tarde, até com irritação, com pressa, e também por volta de 8 da noite, uma quadratura com Júpiter em Áries, que também pode evidenciar em algum nível alguns excessos, tá? A Lua vai ficar fora de curso de 8h52 da noite até as 11h05, ótimo para ir desacelerando e já ir dormir mesmo, porque 11h06 a Lua entra em Aquário e encontra com Plutão, 11h30 da noite. Então, se a gente puder já estar dormindo, né, pode ser melhor do que deixar para dormir ali por volta de 11h30 e ficar mais acelerado, sabe, o ritmo não diminuir com tanta facilidade assim. Então, eu vou super sugerir, mais uma sugestão, tô cheia de sugestões essa semana, né, mas eu vou sugerir para quarta-feira de noite você fazer um chazinho ali por volta de 9 da noite, sabe, jantar mais cedo, eu falar almoçar, né? Jantar mais cedo, jantar por volta de 7 horas ali, 8 horas já faz seu chazinho, já desacelera, umas 9, 10 horas já estar na cama tranquilamente, para quando vier a conjunção entre a Lua em Aquário e Plutão, que tá lá em Aquário, você tá pleníssima sonhando, sabe? Vem através de sonhos, alguns insights para você. Pra não, de certa forma, a gente ficar pesado, sabe? Então, às vezes, vou deixar pra jantar 10 da noite, 11 da noite a Lua em Aquário, encontra com Plutão, aí a gente fica aí com dor de estômago. Tudo isso, tá, gente? Algumas dicas aí que a gente pode usar a astrologia a nosso favor, evitando alguns encontros mais intensos que acontecem durante a nossa semana. Na quinta-feira, dia 11 de maio, teremos uma Lua em Aquário o dia todinho, caminhando dos graus 1 a 14, 9 da manhã apenas, que a gente tem um aspecto que é uma quadratura com Mercúrio retrógrado, que pode ser uma quadratura que vem muito de reflexo ali do que aconteceu na terça, né? Porque na terça a gente teve o Sol encontrando Urano, que veio aquela energia do radicalismo, da revolta, e aí na quinta a Lua em Aquário, né? Essa energia da liberdade, a gente fala, agora chegou a minha hora, vou me libertar, e aí forma a quadratura com Mercúrio, a gente não expressa isso de forma correta, ou a gente fala de uma maneira mais agressiva, então a gente vai ter que cuidar um pouquinho com essa energia de 9 da manhã, mas aqui no mais a gente tá maravilhosos, né? Lua em Aquário o dia todinho, lua cheia, quase minguando já em Aquário, então é aquele momento que a gente já tá sentindo a necessidade de um recolhimento, mas é um dia muito poderoso, né? A Lua em Aquário, ela traz pra gente muito essa energia da liberdade, do sair das caixas, dos padrões, a gente se permitir fazer diferente. Então é um dia legal para você testar a sua rotina de maneira diferente,
caso você esteja sentindo de mudar algo, para você testar, movimentar as coisas que você faz no seu dia a dia de uma maneira nova, sabe? Se abrir para o novo. Isso é super interessante para essa quinta-feira, um dia de Júpiter, para você usar muito a sua sabedoria interior para criar movimentos mais autênticos. E a palavra autenticidade é uma palavra que está rondando muito para mim essa energia dessa retrogradação de Mercúrio. Então acredito que essa quinta-feira é um dia que a gente pode se conectar bastante com a nossa autenticidade, libertando de alguma forma versões e padrões que já não estejam ali alinhados com a gente. Lembra, tivemos uma lua cheia, um eclipse lunar em Escorpião, que fala sobre trocar de pele. E aí vem essa quinta-feira, dia 11, com uma lua em Aquário, relembrando a gente quais peles que você precisou tirar e agora quais são as suas peles, né? O que é você? Lembre desse seu poder de ser você. Então, tá bem poderosa, né? Essa reflexão toda para essa quinta-feira. Tenta parar um pouquinho para refletir sobre isso. E na sexta-feira, dia 12 de maio, teremos mais um pouco de lua em Aquário no céu, mais um dia todo, na verdade, lua em Aquário no céu. Essa lua caminha dos graus 15 até o grau 29. Teremos logo no começo do dia, 7 horas da manhã, uma quadratura com Urano. Então a gente vai ter que cuidar mais um pouquinho, tô dizendo pra vocês, né? Esses dias a gente tá tendo aspecto assim, morde e assopra, né? Então a gente vai ter que trabalhar um pouco essa dualidade. Então a gente começa sexta-feira com uma quadratura com Urano que pode gerar de novo essa revolta interna, essa necessidade de jogar tudo pro alto, respira fundo, porque às 11h28 da manhã a Lua fica minguante no grau 21 de Aquário. Então uma quadratura entre Sol e Lua, mas uma quadratura de finalização de ciclo. Então, aproveita aqui para olhar no seu mapa onde você tem o grau 21 de Aquário, porque nessa área da sua vida você pode estar sendo convidada a liberar algo, claro, sem essa pressão de que tem que mudar tudo da água para o vinho, mas já compreendendo que tem algo ali que você está sendo chamada, de certa forma, a ressignificar, a soltar algum velho padrão, a libertar de verdade, então sair de alguma caixa, tá? Então amanhã dessa sexta-feira é uma manhã de reflexão sobre realmente rupturas, né? Realmente aquilo que você está precisando soltar. À tarde, à noite da sexta-feira aquarianas trazem de novo pra gente aquela energia de mudança na rotina, mudança nos planos, fazer as coisas de forma muito inovadora, muito autêntica, tá super lindo pra isso. Até porque temos aspectos super legais acontecendo nessa sexta-feira. Primeiro deles é um trígono entre Vênus e Saturno, né? Durante o dia todo a gente já tem esse trígono começando, o trígono se reforça de fato no sábado, dia 13, mas a gente já vai perceber esse trígono e é um trígono muito benéfico para as relações, para a gente trazer de certa forma uma maturidade, uma responsabilidade para os nossos relacionamentos, parcerias, para o campo financeiro depois de dias um pouco mais intensos. Na verdade, eu não sugiro ainda fazer alguma transação grande nesses dias, Mercúrio ainda está retrógrado, mas na tarde dessa sexta, se tiver algum pagamento pontual que você precise fazer, pode ser interessante. Vênus está em trígono no Saturno, ajudando a gente conseguir construir algo com isso, então também pode ser interessante. E Mercúrio, que está retrógrado, vai formar sextil com Saturno e com Vênus, que estão juntinhos. Então a gente tem com isso um diálogo, de certa forma, uma maior facilidade para a gente conseguir compreender, né, o que essa retrogradação está pedindo para que eu fortaleça, para que eu estruture. Então, reflete um pouquinho sobre isso também. Evita, de fato, algum tipo de movimento ali no período da manhã, comecinho do dia. Mas período da tarde, se você estiver se sentindo mais confiante, mais segura, pode ser legal para assinar algum tipo de contrato que não dê, né? Para você esperar ali para o dia 16, 17 de maio. Então, tudo que você puder fazer depois da lua nova, até ali para o dia 20 de maio, mais legal. Mas se tiver algo que você fala assim, Isa, preciso fazer essa semana. Gosto, deixa eu até voltar aqui. Gosto, quer ver? Do dia da lua em Capricórnio, aquele dia todinho, dia 9 de maio, cuidando apenas com transações financeiras, mas para você ler contratos, às vezes corrigir alguma coisinha, tá legal. E esse dia 12 também, tá? Então, dá pra gente aproveitar alguns dias pegando alguns detalhes de cada dia pra gente conseguir se movimentar, né? Não ficar parado também. A noite dessa sexta-feira, né? Uma noite tipicamente aquariana, super legal para você sair, se divertir, uma lua minguante. Pode ser que você sinta a necessidade de ficar mais quietinha, mas se você sentir, preciso sair, preciso conversar, tá legal, né? A lua em aquário desperta muito na gente esse senso de novidade, então a gente pode se sentir muito mais livre também para ter ideias, para ter insights interessantes nessa noite, nesse dia 12 de maio. Já no sábado, dia 13 de maio, teremos a lua em aquário por alguns instantes apenas. Ela vai caminhar apenas 1 grau nesse dia,
vai formar um sextil com Júpiter em Áries meia-noite, bem na virada de sexta para sábado, e já fica fora de curso de meia-noite 14 até 1h38 da manhã. Então, bem curtinho o período, o Júpiter está bem no finalzinho de Áries, então o aspecto acontece bem nesse final, e a Lua fica fora de curso, e 1h39 a Lua já ingressa no signo de Peixes, onde vai caminhar dos graus 0 a 13 durante esse sábado. Dia que também teremos Vênus ainda em trígono a Saturno, então tá um dia bem legal, gostei bastante desse sábado, viu? Esse final de semana, na verdade, a gente vai ter Lua em Peixes, Lua minguante em Peixes, então tá um final de semana legal para você dedicar tempo, às vezes para mais rituais, práticas espirituais, práticas energéticas, conexão com água, mar, rio, cachoeira, ou mesmo para você dedicar mais tempo para alguma atividade artística. Já anota aí, se você está escutando isso bem no começo da semana, já anota aí, final de semana de conexão com o espiritual, com algo artístico, com as águas, para você dedicar tempo para isso. Não chegar lá no sábado e falar, ai meu Deus, não me organizei. Não, já coloca que é uma prioridade para você, porque tá um final de semana super legal para esse tipo de conexão. No sábado, a gente tem aspectos super interessantes. 11 da manhã, um sextil com Mercúrio, retrógrado em Touro, que pode ser super legal para insights mesmo, porque é reta finalíssima de Mercúrio retrógrado. Meio-dia, um encontro com Saturno, que pode favorecer organização de ideias, maturidade emocional, a gente conseguir lidar com algum padrão, com algum sentimento com mais comprometimento. E por volta de 1h da tarde, a gente vai ter um trígono com Vênus que está no signo de Câncer, que entrou em Câncer agora, então tá bem ali no comecinho. E é um trígono que a gente pode trazer muito essa sensação de querer estar em lugares que nos nutram, sabe? Então, querer estar em casa muitas vezes, querer estar com a família, querer estar em ambientes que te tragam essa sensação de pertencimento, como também pode ser um aspecto muito, muito criativo, sabe? Então, às vezes, você almoça aí no sábado e vai fazer uma atividade artística, uma atividade criativa, coloca uma música, dança de forma muito livre, fluida, né? Tem águas aqui envolvidas, Lua em Peixes, Vênus em Câncer, é um lado muito emocional, é um lado que fala muito sobre o nosso campo do sentir. Então, é um trígono que ativa muito pra gente a nossa sensibilidade, as nossas emoções, a nossa capacidade de expressar as nossas emoções nos nossos relacionamentos. Então, tudo isso fica super fluido. Então, tenta se conectar com as suas águas internas, trazer isso para fora através de alguma atividade, através de uma movimentação corporal, através de uma conversa. Isso tudo fica muito, muito, muito poderoso para esse período desse sábado. Teremos aqui uma tarde e uma noite piscianas, então assim, tarde e noite muito românticas, tarde e noite muito especiais para um programa mais leve, né, mais artístico, escutar uma música numa praça, em alguma exposição de arte, tudo aquilo que envolve essa energia de mais inspiração, de mais sonho, até falar sobre sonho, até conversar sobre sonhos que você tenha, pode ser muito, muito incrível. Assim, gente, estou apaixonada por esse sábado, aproveitem super porque tá uma energia tão gostosa, tão fluida, é uma lua minguante, então se acolha também, dedique tempo para esse acolhimento, escute o que você está sentindo, eu acho assim, sensacional, especial demais, anota um asterisco aí para você aproveitar super esse dia 13 de maio. E aí a gente fecha a semana, domingo, dia 14 de maio, com uma lua ainda em Peixes no céu, a lua fica em Peixes o dia todinho, caminha dos graus 14 a 27, diversos aspectos lindos. Tô falando pra vocês que esse final de semana tá sensacional. 10 da manhã, um sextil a Urano em Touro, um aspecto de diálogo, de troca, então pode ser que a gente compreenda, né, o que foi toda essa revolta dessa semana. O Sol encontra Urano no dia 9, a Lua forma quadratura com Urano ali, com a Lua em Aquário, então pode ser que nesse domingo, com a Lua em Peixes, a gente consiga confiar um pouco mais na nossa intuição e compreender por que eu estava querendo tanto romper com isso, soltar isso, finalizar esse ciclo, sabe? Nossa intuição trazendo as linhas pra gente, então isso vai ser super poderoso no começo desse domingo. 4 da tarde, um sextil com o Sol, aspecto super intuitivo, super criativo, o Sol tá em Touro, então é um aspecto super legal até para você se conectar com alguma atividade musical, ir numa exposição, ir numa peça, ou colocar música na sua casa, lindíssimo para essa conexão. Aí a gente tem mais aspectos lindos no final do domingo, 11 da noite, um trígono com Marte, 11h30, Lua encontra Netuno. Então assim, gente, o dia como um todo tá super especial.
tenta dedicar um tempo para alguma prática energética, alguma limpeza energética, algum banho, alguma prática espiritual também, se você sentir, meditação, yoga, oração, tudo isso fica super favorecido nesse domingo, dia 14 de maio. Escrita intuitiva, aproveita, último dia de Mercúrio retrógrado, dia 15, próxima semana, segunda-feira, ele já volta ao movimento direto. Então tenta se conectar com tudo que foi apresentado para você durante esses dias de Mercúrio retrógrado. Faz todo tipo de atividade que você perceba que vai ter que usar mais o seu lado intuitivo, mais o seu lado bruxa, né? Mais o seu lado mística aí. Usa super energia desse domingo para isso. Aí a gente tem, a partir de 11h56 da noite, a Lua ficando fora de curso, mas aí a gente já vai ter entrado ali, ó, num estado de meditação, de sonhos, aproveitando essa energia pisciana. Já desacelera na noite desse domingo, que tá maravilhosa para você realmente fazer aquela noite mais gostosinha, né? Essa Vênus em Câncer. Então, pra gente se conectar mais com o nosso lar, fazer um jantarzinho mais calmo, mais tranquilo e desacelerar. Já preparando pra semana que vai começar com a Lua em Áries, né? Então, é aquele movimento de vai pro mundo. Mas, por enquanto, se acolha e perceba o que você está sentindo, tá certo? Então, fechamos por aqui a nossa semana. Espero que você tenha se conectado com as energias principais desses dias. Qualquer dúvida que você tenha, comenta aqui embaixo para mim ou me manda lá no Instagram que a gente conversa e estaremos de volta na próxima semana com a nossa semana poderosíssima de Mercúrio direto, de Júpiter em Touro, de Lua nova. Gente, tem bastante coisa. Estejam aqui comigo para a gente conversar, tá bom? Beijo para vocês e até semana que vem.